REC R11, como é que ele ganha dinheiro investindo em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs? Mas, Léo, afinal de contas, o que são os CRIs? Os CRIs são dívidas dos compradores que são empacotadas pelas securitizadoras e aí eles se transformam em títulos de créditos ou papéis ou CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, e são negociados no mercado, tá? Vou dar um exemplo aqui bem fácil para entender. Tem muita gente nova chegando, né, não sabe direito o que é um certificado de recebíveis imobiliários. Basicamente assim, uma construtora lançou e vendeu ali os apartamentos. A maioria das pessoas compram apartamentos, imóveis, né, financiados. E o que a construtora faz? Ao invés dela ficar esperando ali anos, né, 10 anos, 15 anos, 20 anos para receber todas as parcelas para depois aí tocar a obra ou um novo empreendimento, o que ela faz? A construtora, ela chama uma empresa securitizadora que empacota essas parcelas que vão vencer ainda, né, dos compradores, transforma essas dívidas aí em papéis, tá? Em títulos, o certificado de recebíveis imobiliários, e antecipa esse pagamento para a construtora. Aí a construtora toca a obra, faz um novo projeto e essas dívidas, esses papéis são negociados. Eles são reajustados por um indexador, ou seja, tem um juros ali embutido, mais uma taxa. Geralmente eles têm lastros e garantias em via de regra, tá bom? Por isso que é importante a gente olhar as garantias dos fundos imobiliários de papéis dos CRIs. É o que nós vamos ver aqui no REC R11. Pessoal, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho essa jornada aqui no canal. Se você gosta desse assunto, já fica o convite para se inscrever. Bom, pessoal, basicamente a carteira do REC R11 está assim, ó. 47% está atrelado ao IPCA. Tá? Lembra que os papéis ele tem um indexador, ou seja, ele é reajustado por um índice. Né? Aqui no caso do REC R11, né, 47% é pelo IPCA, que é o índice da inflação, 20% é reajustado pelo CDI, que está atrelado ali à taxa Selic, tá bom? Então, a taxa média por indexador, hoje a carteira do REC R11 rende aí em média, IPCA, ou seja, o índice da inflação, mais 7,91, quase 8%, e o CDI, mais 4,18%. Essa é a composição hoje da carteira. Ele tem como alvo, pessoal, lembrando que alvo não é promessa, tá? É o que ele busca chegar. O IMAB mais 1% ao ano. O que é o IMAB, né? São notas do Tesouro Nacional, Série B, ou títulos do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tá bom? Hoje a carteira do REC R11 está 90% em CRIs, até porque ele é um fundo de papel, né? Tem um pouquinho aqui em outros fundos imobiliários, em FIIs, 4%. 3% da carteira está em imóvel, vou mostrar para vocês qual é o imóvel do REC R11, e 3% está em caixa. Então, o carro-chefe do fundo é os CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, ele tem 91 CRIs. Isso aqui é muito positivo, quanto mais CRIs eu acho melhor, diversifica bem a carteira. Então, assim, o fundo tem 2,5 bi de patrimônio líquido. Desses 2,5, 2,3 são os papéis, tá? Para vocês terem uma ideia, o IPCA de agosto foi de 0,23. E por que eu estou mostrando isso para vocês, tá, pessoal? Isso aqui impacta bastante nos rendimentos, tá? Quem compra fundos imobiliários, assim que compra um imóvel, espera receber ali aluguéis mensais, né? Rendimentos mensais. E o CRIs e o REC R11 ele costuma pagar mensalmente. Porém, tem caído bastante o rendimento dele. Eu vou mostrar para vocês que nós temos uma notícia boa. Porém, essa notícia boa só vai para quem deixar aquele like esperto para ajudar o canal. Inclusive, eu sou cotista do REC R11, eu quero conhecer os meus sócios. Deixa aí nos comentários se você é cotista do REC R11 também. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma conta do IPCA de agosto, mais o que o fundo vem entregando em média, né? Nós estamos falando aqui de 0,88, tá? E do CDI, a gente está falando aqui de 1,44. Então, mas a boa parte da carteira do fundo ele rende pelo IPCA. E vocês vão ver que, pessoal, teve uma queda no mês passado, nós tivemos deflação, ou seja, IPCA negativo em junho, nós tivemos um IPCA positivo ali 0,12 agora mês passado em julho, e agosto agora, que é o último IPCA que nós temos, né, de 0,23, ou seja, ele quase que dobrou aí o pagamento do IPCA, quase que dobrou, né? Então, essa é uma notícia boa, é uma notícia que mostra que nos próximos meses os rendimentos serão maiores no fundo REC R11 ou aqueles fundos imobiliários que estão atrelados ao IPCA. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês da inflação do IPCA
durante 30 anos, vocês vão ver que boa parte do tempo é difícil ter deflação, tá? Eu contei aqui acho que uns 7 períodos, aqui uns 7 momentos de deflação, mas a maior parte, pessoal, do tempo, o Brasil é um país da inflação. Então, como o REC R11 é reajustado pela inflação, pelo IPCA, a maior parte da carteira, então os rendimentos deverão sofrer poucos, na minha visão, ao longo do tempo. Ah, Léo, mas está sofrendo bastante, está caindo bastante. Vocês vão ver daqui a pouquinho que caiu bastante. Mas a tendência, pessoal, é que ele volte para o patamar positivo, como já voltou, né? Estávamos negativo em junho, ficamos positivo agora em julho e estamos mais positivo ainda agora em agosto, tá bom? Nós estamos aqui nessa situação aqui. Os 3 maiores ativos do fundo, né? Nós estamos falando aqui de CRIs, né? Certificado de recebíveis imobiliários, dívidas imobiliárias. É o Hotel Rosewood com 7% do patrimônio do fundo. Aqui eu pus uma observação, é importante ficar atento, né, na concentração, né? Se um único CRI, né, um único cliente ali, um único devedor tiver muito concentrado no fundo, eu acho isso um pouco perigoso. Mas aqui nós temos um motivo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que me deixa um pouco mais tranquilo, tá? Mas é bom sempre ficar atento quando tem uma concentração assim, ó, de 7, 10% do patrimônio do fundo, já começa a ligar a luz amarela. Em segundo lugar, nós temos a Cipasa, com 4,5% do patrimônio do fundo. E em terceiro, a Realiza 2, com 4% do patrimônio líquido do fundo, tá? Inadimplência do fundo está ok, na minha visão, está baixa, né? 0,20. E falando aqui dos 3 maiores ativos do fundo, né? O primeiro lugar, que é o hotel, ele tem um lado positivo que eu gosto bastante, que é a alienação fiduciária de imóveis. Ou seja, nós temos imóveis ali como garantias. Isso eu acho muito bom, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de garantias que não sejam imóveis, tá? Eu fico um pouco mais confortável quando tem imóveis na negociação, mas isso é uma coisa particular minha, tá bom? Tem outras garantias que vocês estão vendo aqui. Em segundo lugar, a Cipasa, né, com 4,5%. Aqui a Cipasa, para quem não sabe, é de loteamento, tá? Aqui já não tem a alienação fiduciária de imóveis, aqui tem uma alienação fiduciária de cotas, tá? Não estou falando que é ruim, pessoal, não estou falando nada disso, eu só estou dizendo que eu gosto mais quando tem o imóvel físico ali, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Em terceiro lugar, nós temos aqui a Realiza 2, essa sim, aqui com alienação fiduciária, tá? De imóveis e outras garantias aqui. Bom, pessoal, em FIIs, o fundo tem apenas 3 FIIs, tá? Que representam 4% do patrimônio do fundo. Eu gosto do fundo que fica focado só, quando é um fundo de papéis em papéis, não vai para FIIs, mas aqui é bem tranquilo, o percentual é baixo, né? Nós temos aqui a Porto Seguro com 2,1, a SNCI 11 com 1,1 e a Valora CRI Infra com menos de 1%. Pessoal, aqui nós temos o imóvel do fundo. O único imóvel do fundo é esse Morumbi Plaza, tá? Que representa 3,1% do patrimônio do fundo. Eu puxei aqui uma foto aqui no Google, já fiz um vídeo sobre ele, inclusive. Ele tem um valor de 78 milhões. Lembra quando eu falei de garantias? Quando a empresa não paga ali o acordado, né? Não paga ali o que foi acordado, o CRI, né? Então, o fundo ele vai ter que entrar com uma execução, vai ter que tomar o imóvel. Foi o caso aqui do Morumbi Plaza, né? O fundo não recebeu ali o que tinha sido acordado, então ele teve que entrar com as garantias, executar as garantias, e aí ele executou esse imóvel. E tá para vender, tá? Se vocês souberem alguém para comprar, só entrar em contato lá no site do REC R11 lá, tá bom? Se você quiser comprar e conhecer algum amigo. Bom, pessoal, a receita mensal dele é 18 milhões, despesa de 3, um lucro de 15, distribuição mensal nos últimos 24 meses, em média, tá? Só ele distribui R$ 1,03 por cota, tá? Eu acho uma distribuição muito boa, mas se a gente pegar o dividend yield médio mensal nos últimos 12 meses, está um pouquinho baixo, aí 11,32 para fundo de papéis, na minha opinião. Isso já mostra aqui, né? O último rendimento pago agora, dia 15 de setembro, né? Foi de 59 centavos por cota, ou seja, 0,67% no mês. Lembrando, pessoal, como eu já falei, a notícia boa é que esse número tende a aumentar, tá? O próximo rendimento é dia 16 de outubro, a gente não tem ainda, né? Ele costuma divulgar o rendimento no 5º dia útil e o pagamento no 10º dia útil, tá? O preço da cota hoje está em 91,04. Ele está com desconto de 5%, por quê?
ele está com desconto de 5,22% porque o valor patrimonial por cota está em 96. Se a gente pegar todo o patrimônio do fundo, que o fundo tem de patrimônio, e dividir pelo número de cotas, nós vamos chegar em R$ 96. Porém, o mercado, se eu abrir meu home broker e comprar as cotas, hoje eu consigo comprar na casa de R$ 91. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like, beleza? Então, o REC R11 é um fundo de papel, como já falei, né? Dívidas imobiliárias, fundado em 2017, mais de 6 anos no mercado, tem uma rodagemzinha ok. Número de cotistas 187.832, 187 mil, inclusive eu sou um deles, estou aqui entre esses dois aqui. Se você é também, deixa aí nos comentários. Prazo de duração indeterminado, isso aqui é importante observar. Administrado pelo BRL Trust. Tipo de gestão ativa, pessoal, não é indicação, não é recomendação de compra ou venda de fundos imobiliários ou do REC R11 ou de qualquer outra coisa. Estou aqui compartilhando com vocês um pouco o meu entendimento a respeito do fundo. Eu sou cotista. Eu gosto de compartilhar aqui com vocês os meus estudos, as minhas ideias, né, de uma forma assim mais conteúdo educacional, beleza? Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários se você puder. Se você puder agregar mais alguma informação, é muito importante para a gente. Nos próximos vídeos eu coloco essas informações. Eu vejo que tem muitos inscritos que participam, que colocam: Léo, você esqueceu de falar isso, Léo, mudou isso aqui, não é mais aquilo. Esse estudo que eu trouxe do último relatório, tá, pessoal? Mas às vezes pode faltar alguma coisa ou passar batido. Deixem aí nos comentários para a gente poder enriquecer nosso debate. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!